Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. No programa de hoje você vai conferir, muitas informações, principalmente sobre as eleições 2020. O TSE registrou atraso na divulgação dos dados, o que deixou muita gente ansiosa para saber se o candidato ao qual ela votou ganhou ou não. Em Linhares, Guerino Zanon chega ao seu 5º mandato. Alessandro Broedel é reeleito em Soretama. Vamos falar também dos candidatos a vereador eleitos, os vereadores eleitos. E o dia da votação de ontem foi marcado também por bastante tranquilidade, que bom. Portanto, é assim que iniciamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Tá pipocando aqui, hein? Você já é convidado a participar com a gente pelo 996224547, 996224547 e desde já também agradecendo o seu carinho, a sua audiência na grande cobertura feita ontem pela Rede Sim, com desde cedo as nossas equipes nas ruas e, é claro, as informações chegando para você com entradas ao vivo ao longo da nossa programação, também juntamente com a Rádio Sim FM 106.1. E a partir das 5 da tarde trouxemos o programa da apuração ao vivo, juntamente com Cláudio Henrique e os nossos convidados especiais e toda a equipe de produção técnica que não mediu esforços para levar o melhor das eleições 2020 na nossa região até você. E por falar em eleições, a nossa repórter Cris Martinelli preparou uma matéria sobre a apuração de ontem e a lista dos eleitos. Confira. A população linharense elegeu mais uma vez o Guerino Zanon, do MDB, a prefeito de Linhares, com 55% dos votos válidos, o equivalente a 41.581 votos. O candidato vai para o seu 5º mandato. Em segundo lugar, ficou Lucas Escaramuça, do DC, com 22.162 votos, seguido de Marcos Garcia, do PV, com 7.180 votos, Eliana Dadalto, do Podemos, com 4.208 votos, professor Igor Belúcio, do PSOL, com 660 votos e professor Antônio de Freitas, com 594 votos. Em entrevista exclusiva concedida à TV Sim, Guerino falou sobre o desenvolvimento do município e os planos para modernizar a cidade. Sem dar muitos detalhes, ele também comentou sobre a chegada de mais 3 indústrias em Linhares. O anúncio deve ser feito ainda nesta semana. Com relação aos nomes do nosso legislativo, os linharenses optaram pela renovação. Das 17 cadeiras da Câmara Municipal, apenas 3 se tratam de candidatos reeleitos. Os vereadores eleitos são Juarez Donatelli, do PV, Gilson Gatti, da Farmácia, do MDB, Valdir Maciel, do Podemos, Roque Chile, do PSDB, Edmar Guigui, do PSC, Fabrício Lopes, MDB, Dr. Carlos Almeida, do PDT, Edmar Vitorazzi, do Republicanos, Roninho da Urna, do DC, Alisson Reis, do DC, professor Antônio César, do PV, Valdeir de Freitas, do PDT, Tarcídio Silva, do PSB, Juninho Buguiú, do PV, Messias Calimã, do Rede, Terezinha de Rio Quartel, do Rede e Vicentine, do Rede. Tá, então, os eleitos em Linhares, Linhares tendo 17 vereadores a partir de 2021. Tá certo? E daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, vai esmiuçar também estes números e também de outros municípios como Soretama, Rio Baranal, vamos falar de Aracruz também, Colatina. Gente, o domingo de votação foi considerado tranquilo em todo o estado. Ontem também pela manhã entrevistei aqui o Tenente Coronel Giovânio da Polícia Militar de Linhares, do 12º Batalhão, que compreende Linhares, Soretama e Rio Baranal, e ele também disse, ficou feliz
com a tranquilidade no pleito eleitoral. Agora, uma coisa que sempre acontece e foi registrado mais uma vez é a sujeira, né? O lixo, os santinhos espalhados próximos a locais de votação. E isso voltou a acontecer em Linhares e também em Colatina, em várias cidades do nosso estado. Confira na reportagem. Pelas ruas de Colatina, o que mais se viu neste domingo foram santinhos e panfletos de candidatos espalhados. Meriellen da Silva Soares é artesã e totalmente contra toda essa poluição. Ridículo, ridículo. Porque no outro dia quem paga é os garis, que tem que varrer. Mesmo que a gente paga eles, mas não é certo. Não é certo. Não é certo jogar nos quintais, entregar em mãos. Isso sempre vai continuar, porque ninguém vê o lixo, só quer jogar no chão. Por onde passa é só no chão. Eu sinto vergonha de ser brasileira nesse momento, porque o brasileiro ele tem que acabar com a cultura de que o gari ele é obrigado a viver o resto da vida como um gari, porque ele tem que ter oportunidade como todos nós temos. Então, se você suja na esperança do gari limpar, significa que você acha que aquela pessoa não tem oportunidade de crescer. Vai sempre existir gente para fazer o serviço sujo. Porque o que esses políticos estão fazendo é serviço sujo. E se você quer uma cidade limpa, não vote no lixo, não. Vote num político decente que não joga esse monte de papel no chão, que o meio ambiente agradece. E toda essa eleição acaba deixando sujeira e poluição pelas ruas e impede algumas pessoas de praticarem um simples ato, que é jogar um papel dentro da lixeira. Essa lixaiada aí, entendeu? É a coisa mais horrível que tem aqui na cidade, entendeu? Que eles fizeram. Mas ninguém tem culpa, né? Isso aí eles jogam, entendeu? Ninguém vê. Não é quem tá indo votar, entendeu? Isso aí é outras pessoas que jogam. Essa é a cultura da política mesmo, né? Eu acho assim, para mim é em vão isso aqui, porque eu já vou consciente. Prepara, faz sua campanha, é válido, né? Mas chegar e jogar, né? É como ela falou ali também, eu estava observando, que realmente às vezes nem é o eleitor que joga, as próprias equipes que estão, né, o colégio eleitoral, como diz, que eles falam, e espalham aí durante a noite. Isso, mas é igual eu falei, é aquela pessoa que vai votar, que não tem nem consciência ainda, né? Que vai, de repente, não sabe, pega um papelzinho aí, porque eu acho que de mudar de última hora assim, eu acho que é um pouco, sei lá, é a cultura mesmo da pessoa, que a pessoa tem que ser consciente, não vai ser isso aqui que vai mudar a cabeça da pessoa, já tem que vir preparada, né? Tem que ter discernimento, né? Mudar a cabeça, né? Entra ano e sai ano, entre eleição e sai eleição, a gente vê essas cenas. Até quando isso, né? Como a senhora falou, não vote no sujo. É falta de educação, é feio, isso é baixo, é rasteiro. Muitas vezes isso é feito na madrugada que antecede as eleições, tá certo? Mas é algo realmente que a gente repugna, porque a cidade tem que ser mantida bem limpa, bem em condições para que os moradores possam ir e vir numa cidade limpa. E aí fica a dica para você que fez isso, tá? Bote a sua cabeça, na sua consciência, para que isso não aconteça mais. A produção vai botar uma prestação de serviço agora. Tá aí, ó. Esse bichinho aí. Ah, que bonitinho, né? Olha só, fugiu, hein? É o Hulk, é um Shih Tzu, macho, castrado, dócil, pelo tosado, cor branca com rabo peludo. Tem uma criancinha de 2 anos que é apaixonada por esse cãozinho, tá desesperada, tá tristinha, tá certo? Se você encontrar, fugiu ali na região do Santa Cruz, próximo ali ao Pink Motel, 999746969, 999746969, esse Shih Tzu, que atende pelo nome de Hulk, e ele desapareceu desde ontem e a criancinha está realmente muito triste, buscando aí, a família está buscando reencontrar o cãozinho Hulk. É prestação de serviço aqui no Ronda da Cidade também para você, tá legal? Eu vou para o intervalo, eu volto já, vamos falar mais de eleições 2020, os números detalhados também em Aracruz, em São Mateus, Rio Bananal. Fique ligado, Ronda volta já. Já estamos de volta aqui no Ronda da Cidade. Agora a gente traz mais detalhes das eleições 2020, números também nos municípios ao nosso
redor, né? Soretama, Aracruz, também informações de Colatina, São Mateus, todos os números detalhados para você, quem venceu, quem se reelegeu, tudo isso quem vai seguir aí no comando da Prefeitura. E lembrando, né, na Grande Vitória teremos segundo turno nas 4 cidades do Espírito Santo que existe a possibilidade de segundo turno. Por quê? O segundo turno ele só acontece em cidades que tenham mais de 200 mil eleitores. E no Espírito Santo, as 4 cidades que têm mais de 200 mil eleitores são Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. E nas 4 cidades teremos então segundo turno já dia 29. Dia 29 de novembro, último domingo do mês de novembro, então, segundo turno aqui no Espírito Santo, nestas 4 cidades. E nos grandes centros, teremos segundo turno no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, teremos também segundo turno em São Paulo, com o Bruno Covas e o Guilherme Boulos, tá certo? Gente, ontem tivemos um registro no atraso da apuração feito pelo TSE. O sistema ontem foi diferente de outras eleições, porque os TREs mandaram os dados e quem totalizou foi o TSE. Provocou questionamentos e um congestionamento para o retorno desses dados. Por isso que a gente aqui no programa de apuração, a gente avisava, e a gente foi até 10h30 da noite nesta situação de atraso, enfim. Aí em Linhares depois começaram a aparecer alguns números, assim como Linhares, outros municípios do Espírito Santo também. São Paulo com atraso muito grande, a cidade de São Paulo. E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, informou que houve um problema técnico no supercomputador do TSE. Tá certo? Aí depois, por volta de 11 horas da noite, é que o resultado de Linhares realmente oficial e de 100% dos votos apurados, ele surgiu. Agora vamos trazer outros resultados em municípios vizinhos também. A produção vai colocar na tela também. Temos aí Rio Bananal. Rio Bananal volta à prefeitura Edmilson Elisiário, vence Filismino Ardizon, que tentava a reeleição. Edmilson obteve 4.645 votos, 40,7%, e o Filismino ficou com 3.363 votos, 29,5%. E teve também ali o que poderia até ser chamado de fiel da balança, né? O Bilu Piccoli, com 3.121 votos, uma votação bastante expressiva, candidato também pela primeira vez. Então, os números de Rio Bananal. Tem mais números agora? Soretama chegando agora também, os números de Soretama. Temos o Alessandro Broedel reeleito em Soretama. É a primeira vez que Soretama tem um prefeito reeleito. Ele vence com uma grande margem, com uma bela diferença ao seu candidato oponente, o Ismael Loureiro. O Ismael Loureiro teve apenas 2.799 votos e o Alessandro Broedel teve 10.389 votos, 75%, uma votação, uma vitória realmente esmagadora, e segue na prefeitura em Soretama o Alessandro Broedel. Colatina, uma disputa acirradíssima, voto a voto. Colatina, tínhamos 10 candidatos no total, mas a disputa ficou mais polarizada entre o Guerino Balestrace e o Luciano Merlo, do Patriotas. E até a gente trazia as informações quando o Luciano Merlo estava na frente e depois foi ultrapassado. Olha só, a diferença em Colatina é de 1,7% a favor do Guerino Balestrace, do PSC. Ele obteve 20.072 votos contra 19.441 votos do Luciano Merlo. Que votação bem apertada em Colatina. Também votação muito acirrada em Aracruz, hein? Aracruz tem agora Doutor Coutinho como prefeito. Doutor Coutinho, Jones Cavalieri não consegue a sua reeleição e acabou na disputa em terceiro ainda, hein? Um quarto, na verdade, o Jones Cavalieri terminou. Tá aí, ó, Doutor Coutinho eleito com 31,83% dos votos, e o Alcântaro, é um garoto novo daquela região, ele teve 31,49%. A diferença ali, ó, é de 100 e poucos votos, realmente muito apertado a favor da vitória de Doutor Coutinho. Em terceiro, o Major Wallace Vieira, e só em quarto, o atual prefeito que tentava a reeleição, o Jones Cavalieri, e depois temos os demais candidatos também.
Outro equilíbrio em São Mateus, hein? Voto a voto, mas lá em São Mateus, Daniel Santana, conhecido também como Daniel do Açaí, ele conquistou aí o direito de governar São Mateus por mais 4 anos. Reeleito Daniel Santana do PSDB, com 36,4% dos votos, ele obteve 20.899 votos. E o radialista Carlinhos Lírio, velho conhecido de São Mateus, teve 19.307 votos. Na terceira colocação ficou nosso colega de empresa, o Ferreira Júnior, radialista também, com 14,93%, obteve 8.564 votos. Depois, os demais candidatos, tá certo? Então, gente, são os números, são os eleitos, são aqueles que vão administrar os municípios para os próximos 4 anos e também os vereadores. Desejamos a todos boa sorte, claro, uma cabeça no lugar muito boa e que governem para toda a população, tá certo? Agora tem um recado para você, um recado bacana da Rede Descontão. É o Multisoro, 4 unidades por R$10, é isso mesmo, na Rede Descontão, subida para o mercado municipal. Genéricos, perfumaria e, é claro, produtos em promoção. Rede Descontão, no centro da cidade. Subida para o mercado municipal. Muito bem, tá bom? Eu vou para o intervalo, volto já já. Tem imagens de lá fora também? Temos o sol brilhando hoje. Ora brilha, ora entre nuvens também. A expectativa de rajadas, de pancadas de chuva ao longo do dia. Está aí um trecho mais à frente da nossa bela Linhares, já se encaminhando ali para a região, chegando um pouco antes do Canivete, região do Movelar ali que a gente fala também. Muito bacana essa imagem também das nossas câmeras. Você vai participando, 99622-4547, 99622-4547. Um telespectador ele questionou, que a gente falou aqui que foram 3 vereadores reeleitos em Linhares. São 3 reeleitos, porque tem gente colocando nessa conta o Fabrício Lopes. O Fabrício estava no outro mandato porque o Amantino havia sido deslocado da Câmara para a Secretaria de Assistência Social. E aí o Fabrício era o primeiro suplente. E agora não, o Fabrício agora foi eleito, então considera 3 vereadores apenas reeleitos nessa Câmara com 17 em Linhares, o Edmar Vitorazzi, também o Dr. Carlos Almeida e o Tarcísio Silva são os únicos 3 que foram reeleitos. 11 estavam na disputa, apenas 3 reeleitos em Linhares. Alguns já foram vereadores, caso do Valdir Maciel, que volta à Câmara de Vereadores, e parabéns a todos eles também, que governem para toda a população. Governem não, que fiscalizem, que façam leis, que façam um bom trabalho na Casa de Leis, que é a Câmara de Vereadores. Intervalo, eu volto já já. Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte, é isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias e bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Pátio Mix. Rastrec Linhares, rastreamento veicular. Muito bem, gente. Ontem, por volta de 11 da noite, quando tivemos a totalização da apuração dos votos em Linhares, os 100%, e a definição com Guerino Zanon reeleito para comandar Linhares, governar Linhares por mais 4 anos. Ele foi eleito pela 5ª vez para prefeito de Linhares. Ele esteve aqui no estúdio da TV Sim e concedeu uma entrevista exclusiva para o jornalista Cláudio Henrique. Você acompanha trechos dessa entrevista agora. Eu quero pedir, primeiro assim, perdão mesmo àqueles eleitores que sempre me abriram as portas das suas residências
quando eu chegava nos seus bairros, oferecendo um cafezinho para dar um abraço. Olha, como eu senti falta disso nessa campanha. Tá? Então, fiz uma campanha, toda a campanha, sem ter oportunidade de ir na rua cumprimentar um único eleitor. Tá? Eu me senti mal fazendo a campanha desse jeito. E foi vencedor o projeto que melhor foi assimilado pela sociedade. Né? Mas, pessoalmente, contra os concorrentes, nada a reclamar, só agradecer. Até agradecer porque, em muitos momentos, como no debate final da TV Sim, todos eles falaram dos avanços que tivemos entre 2017 e 2020. Exato. Né? Todos eles fizeram essa citação. E eu quero dizer que podemos avançar mais. Né? Se avançamos nesse período, com toda a crise, né? Uma crise desde 2017, como iniciamos o mandato, até a crise da pandemia, se conseguimos avançar com 2 crises fortíssimas que o país viveu nesses 4 anos, posso dizer que vamos avançar ainda mais. Aonde que os concorrentes erraram? Era que eles tinham que ter falado desde o início dos avanços e falar que podiam fazer melhor. É aí que o senhor acha que está a diferença? Claro que a diferença está ali. Agora acabou as eleições, eu posso falar. Naturalmente. Ué. Então, assim, aonde que estava o erro deles? Aonde que foi o erro deles? Né? Falar assim, olha, como eles falaram no debate final, mas aí já não dava mais tempo. Bom, essa Câmara aqui, aí nós trabalhamos com 13. O presidente atual, que foi presidente por 2 legislaturas, 2017, 2018, 2019, 2020, o Ricardinho, ele sempre devolveu recursos à prefeitura daquilo que por lei eles têm como repasse, tá? Ele sempre devolveu aí na ordem de 1 milhão, 1,5 milhão, todo ano aos cofres municipais para que a gente pudesse aplicar em outras coisas. É claro que aumentando para 17 vai aumentar os gastos, não teremos devolução, tá? Mas se o grupo trabalhar bem essa nova representatividade mais diluída pela cidade, agora nós temos um representante lá na região do Vale do Suruaca, do Baixo Rio Doce, que é o Messias. Nós voltamos a ter 2 representações agora na região sul ali, pegando Bebedouro e Rio Quartel, com a Terezinha e com Gil Sugatti. Não é isso? Já tivemos no passado, né, o Ananias e o seu Alaor Pessotti, né, a região e os restantes espalhados aqui pela cidade. A representação de São Rafael que não tivemos nessa eleição, não é isso? Exatamente. Que é o nosso maior distrito. Por que não tivemos, Cláudio? Porque tinham muitos candidatos e todos bons ali. O Gelson sempre teve uma atuação maior ali naquela região. Sempre, só que teve 4, 5 candidatos também com votos em toda a região. Diluiu muito esses votos? Diluiu, né? Então, assim, não atrapalhe a ser 17. Foi uma eleição muito difícil. Ô, Cláudio, olha bem, nunca tivemos apenas 73% de votos válidos. Exato, foi bem expressivo esse ano. Muito expressivo. São 27%, normalmente bate com 20, 21, 18, 19. A abstenção, né? 27, né? Aí, assim, eu perdi muito, porque eu vi pela manhã, os idosos não foram votar, muito poucos. Né? E toda a pesquisa me dava aí com 75% a 80% dos votos dos idosos. Sempre eu falo, eu sou animado para tudo. Tá? Em qualquer tarefa que me dão, né? Ou que eu assumo, eu sempre entro nela com muita animação, e não é diferente agora. Tá? A nossa cidade, olha bem, eu tinha condições de anunciar 3 novas indústrias na quinta-feira. Olha aí. Eu não quis anunciar, para não dizerem que eu estava influenciando no processo eleitoral. Se aproveitando do momento. Do momento. Preferi deixar lá para terça, quarta-feira. Então, tá aí, então, a fala, os principais trechos também da entrevista ontem à noite, ainda ao vivo, aqui no estúdio da TV Sim. Gente, Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Ao longo do dia, mais informações também no Sim Notícias. Um forte abraço e até amanhã.
Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.